Então, bom dia a todos, bem-vindos mais um Encontro com a Sociologia. Hoje, no dia 18 de junho de 2021, eu sou o professor Conrado, estou junto com a professora Andressa, o professor Daniel, mais uma vez aqui com estudantes do ensino médio do SEDE São Francisco, e a aula de hoje é sobre contemporaneidade. Como é que a gente chegou até aqui? Bom, a gente iniciou o semestre letivo, lá em março, falando um pouquinho com os estudantes sobre o Sistema Único de Saúde, sobre o Covid-19, sobre saúde mental. Então, são todos temas da contemporaneidade. E aí, a partir desses temas, a gente falou um pouquinho com eles sobre sociologia, apresentamos o surgimento da sociologia, a gente concentrou aí as atenções de vocês num período do surgimento do capitalismo, também do surgimento da modernidade. Apresentamos para vocês o Emile Durkheim, o Max Weber, e esses autores nos ajudam em como é que surge essa sociedade que a gente está vivendo hoje. Os primórdios dessa sociedade lá, que para eles era o início da sociedade moderna, e que nós, hoje, em 2021, chamamos de contemporaneidade. Beleza? Então, eu preparei para vocês um manual, e eu vou apresentar para vocês hoje um manual do que vocês precisavam ter feito até aqui para poder entender essa aula, e o que se vocês não fizeram, tem um passo a passo para que vocês o façam. Beleza? Então, quem estiver assistindo aí no YouTube, nós vamos, junto com essa aula, disponibilizar o material na plataforma lá do Google Classroom, tá bom? Então, quem puder acessar, acessa. Quem não puder, deixa um comentário aí, às vezes a gente manda, compartilha o link, tá bom? A gente dá um jeito. Vou mostrar para vocês o material. Então, olha, eu coloquei um estudo sobre as consequências da Revolução Francesa e da Revolução Industrial, porque eu queria falar mais uma vez delas para vocês. Mas, assim, só vou lembrar vocês em relação ao título da aula aí. A contemporaneidade é o tempo que nós vivemos hoje. É isso que eu vou explicar para vocês, de um modo bem simples, tá bom? O contemporâneo é aquilo que só aconteceu no seu tempo. É aquilo que só faz sentido no tempo que a gente está vivendo agora. Se a gente for olhar para isso daqui a um tempo, a gente vai ter outro nome para ele, beleza? Então, contemporâneos são aqueles que vivem ao mesmo tempo. Só porque a sociologia se dedicou muito ao estudo das consequências da Revolução Francesa, da Revolução Industrial no mundo. Aqueles autores do início da sociologia que a gente já começou a apresentar para vocês, Emile Durkheim, Max Weber, Karl Marx, eles narraram o surgimento da modernidade. Porém, a gente já falou exaustivamente sobre isso, vou passar bem rápido sobre isso, para já chegar onde a gente quer chegar hoje. Tá bom? Então, eu continuo dizendo, a contemporaneidade também é um resultado da Revolução Francesa, da Revolução Industrial. Tá bom? Só porque, para a gente não confundir e parecer que é tudo a mesma coisa, beleza? Estou dando para vocês aqui que eu fiz isso propositadamente, beleza? Então, olha lá. O que é a tal da contemporaneidade? Até aqui, a gente estudou o contexto histórico da passagem do antigo regime para a modernidade. Então, como assim, professor? A gente exaltou para vocês que lá entre o século XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, aconteceram diversos fatos históricos que ajudaram a configurar esse mundo que nós vivemos hoje. Um mundo basicamente capitalista, global e extremamente estratificado. Então, são as três principais características do mundo moderno, tá bom? E aí, esses autores, esses primeiros acontecimentos lá que ajudaram a fazer a passagem do antigo regime para a modernidade, já foram narrados por Marx, Weber, Durkheim, Comte e muitos outros, tá bom? Que não entraram muito nas nossas aulas, mas que existiram, tá bom? E eles ajudaram a gente a entender as consequências do desenvolvimento do capitalismo. Beleza? Só que agora a gente quer entender também o que é o mundo contemporâneo. Porque foi do mundo contemporâneo que a gente falou o semestre inteiro para vocês. Quando a gente trouxe para vocês o Covid é a contemporaneidade. É o que está acontecendo no nosso tempo, não é? A gente trouxe para vocês também o Sistema Único de Saúde. Claro que a gente precisou fazer um pouco de resgate da história do Sistema Único de Saúde, a professora Andressa trouxe, mas a gente se dedicou mais a falar do Sistema Único de Saúde hoje, agora. Não foi? E a mesma coisa depois a gente fez quando a gente falou de saúde mental. Apesar de ter uma relação com outros períodos da nossa história, a gente preocupou mais em falar de como ela está hoje. Beleza? Então, o que é contemporaneidade? Olha lá, ó. Peguei do dicionário do Google mesmo, né? Contemporaneidade, ó, saiu substantivo feminino
qualidade ou condição de ser contemporâneo, de existir ao mesmo tempo, de coexistir. Beleza? E a idade contemporânea, ó, também chamada de contemporaneidade, é o período atual da história e cujo início remonta à Revolução Francesa. Então, é a mesma coisa que eu disse para vocês. Como são tempos históricos, alguns autores dizem que a gente nem saiu da modernidade, que o que a gente estaria vivendo é uma pós-modernidade. Outros dizem que a gente ainda está lá no meio da modernidade. E outros dizem que a gente já passou dela. Então, como isso é muito teórico e é bem discutível, não é o momento da gente fazer isso agora, a gente diz que contemporâneo é o tempo que a gente está vivendo, mas que é resultado também das consequências que apontaram para o mundo moderno. Beleza? Então, vamos lá. Olha aí o que é o tal do contemporâneo. Coloquei lá o Museu de Arte Contemporânea de Niterói. Do lado, aqui embaixo, eu coloquei, olha, a nova sede da China Central Television. Então, olha que prédio bonito. O que eu falaria dele? Que ele é um prédio bem contemporâneo. Dificilmente a gente vai ver esse prédio existindo em outros momentos da história, porque olha como os materiais que estão nele, a engenharia que foi feita para que ele fosse possível de ser construído, olha o tanto que essas coisas combinam com o nosso tempo, né? E aqui do lado, ó, tem uma imagem de um artista bem reconhecido mundialmente, vocês sabem quem é ele? Alguém conhece? Sim, seria o Romero Brito, professor? Sim, ele é muito reconhecido por fazer esses vitrais. Não é bem do nosso tempo, Michele? Sim, colorido e as formas diversas completam o desenho. Sim, Eu gosto. coisas que nós identificamos no nosso dia a dia, né? Que a gente convive com essas coisas aqui, essas cores, esses formatos, essa linguagem, tá bom? Essa simbologia, todos esses significados que nos remetem a essa imagem. Isso tem a ver com contemporaneidade. Beleza? E aqui embaixo, olha, como os tempos históricos não são feitos apenas por coisas materiais, eles também são feitos por movimentos políticos, por movimentos culturais, por dinâmicas que acontecem dentro da sociedade. Então, eu coloquei para vocês algumas questões colocadas pela sociedade contemporânea. Ó, o avanço do desenvolvimento técnico-científico, a devastação do meio ambiente, a exclusão social, que essa exclusão não foi eu que escrevi, tá bom? Está escrito errado aí, mas eu me apropriei da imagem, então eu vou assumir o erro. Desigualdades sociais e a manipulação dos indivíduos por mídia, por fake news, que a gente também já falou sobre esses temas para vocês, não já? Beleza? Então, esse mais ou menos é o quadro da contemporaneidade. E aí, para a gente, como não vai dar tempo da gente falar tudo sobre contemporaneidade, vocês vão ter uma vida inteira para aprender sobre ela, eu queria era mais ou menos fazer um fechamento, assim. Trouxe esse material que eu preparei no ano passado para você, para as outras turmas, mas eu dei uma atualizada nele esse ano para disponibilizar novamente, tá bom? Então é mais ou menos um manual. Como a gente não vai ter tempo de esgotar todo o assunto da contemporaneidade, eu vou deixar para vocês esse manual. Então, o que vocês precisam, o passo a passo do que vocês precisam estudar para conhecer a contemporaneidade. Tá bom? Então, essa sequência de slides que eu vou mostrar agora, ela tenta ser metódica. Se vocês seguirem o passo a passo, vai ajudar. Beleza? É isso que quer dizer. E eu dividi em 5 passos, tá bom? Então, esse slide aqui, ele vai até o 4º passo. O 5º seria mais ou menos um exercício de leitura, de reflexão e de continuar se antenando com as notícias, com os textos e com as coisas que tem no mundo. Beleza? Então, olha só, o primeiro passo, aqui, ó, diferenciar a modernidade e a contemporaneidade. Então, foi o que eu tentei fazer no início da aula, eu vou continuar mostrando para vocês como vocês podem fazer isso. Bom, eu já fiz isso diversas vezes. Eu já sei quando que a gente está falando de uma coisa que é contemporânea, quando que a gente está falando de uma coisa que é moderna. Mas isso também tem a ver com uma crença minha, uma visão do professor Conrado, que ele desenvolveu ao longo do tempo, que ajuda ele a entender essas coisas. Eu acho que o meu papel não é passar a minha visão apenas para vocês, né? Mas também ajudar vocês a construir a de vocês. Então, a primeira coisa que eu faria para entender exatamente do que se trata modernidade e contemporaneidade seria listar, tá aí, ó, escrito, letra destacada, né? Listar e descrever
os principais acontecimentos históricos relacionados ao surgimento da modernidade. Ou seja, antes, durante e depois da queda de Constantinopla. Nossa, professor, queda de Constantinopla lá em 1453. Eu vou ter que saber tudo isso de história? Não, você precisa se antenar com os principais acontecimentos. Claro, quanto mais vocês souberem, melhor. Aqui, nesse período, tem o descobrimento das Américas, tem a chegada aqui dos europeus aqui no Brasil, tem o Renascimento, tem o Iluminismo, tem a Contra-Reforma da Igreja, tem a colonização africana, a neocolonização africana, tem as guerras mundiais, cara, olha o tanto de coisa que tem. Quanto mais vocês souberem, melhor. E para cada um desses acontecimentos históricos, todos devem estar lá no livro de história, o que eu recomendo vocês a fazer é uma espécie de glossário. Pequeno glossáriozinho, como a gente fazia lá na década de 90, eu já fiz, a professora Andressa fez vários, o professor Daniel também fez, eu tenho certeza, que a gente colocava o nome e ao lado desse nome uma breve explicação, para a gente se lembrar depois, para a gente poder relacionar esse acontecimento a outros acontecimentos. Ninguém precisa ser um especialista em história mundial no ensino médio, mas reconhecer esses nomes e não ficar perdido com eles, não ficar confuso, eu acho que é legal. Também reconhecer algumas relações entre Europa e resto do mundo, para quando a gente falar de eurocentrismo, vocês poderem entender também o que a gente está falando. Então é mais ou menos isso, beleza? E aí, se vocês quiserem ajuda, tem aqui um link, ó, no material que a gente vai disponibilizar, tem esse link aqui. Esse link leva para um outro material que eu fiz para vocês que fala sobre sociologia clássica, beleza? Embaixo tem as palavras-chave de contemporaneidade. Então, eu também colocaria um outro glossário. Quem não fez ainda sobre modernidade, o faça, com base nesse material que está aqui, com esse link. E quem já fez, já pode fazer um outro sobre contemporaneidade, ó. Globalização, a indústria cultural, a divisão internacional do trabalho, a política internacional, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, as questões ambientais, a questão da desigualdade social, dos conflitos religiosos e muitos outros temas que permeiam a contemporaneidade. Beleza? O livro de sociologia que vocês têm no ensino médio tem seus defeitos, tem suas questões que a gente poderia discutir, mas não deixa de ser um material que pode dar referência para vocês. Aproveitem. Beleza? E embaixo eu coloquei, ó, reconhecer como as dimensões políticas, ou seja, questões de poder, como a dimensão econômica, ou seja, questões de produtos, recursos e serviços, e as questões sociais, ou seja, as questões de família, igreja, Estado, mídia, informação, conhecimento, mudaram diante desses fatos. Então, claro, gente, tudo que vocês puderem falar, compara a família lá de 1500 com a família de hoje, compara a mídia de 1500 com a mídia de hoje, o que você conseguir, o que tiver ao seu alcance, ou nas dimensões políticas, ou dimensão econômica, ou dimensão social. Ah, mas professor, eu acho muito difícil saber o que é político, o que é econômico, o que é social. Não é o momento ainda de vocês terem tão claramente dividido isso na cabeça. Na verdade, essas divisões são muito mais importantes dentro da teoria do que da prática. Vocês podem falar do cotidiano das pessoas, do cotidiano dos avós de vocês, como mudou em relação ao cotidiano de vocês, como as profissões mudaram dos 500 anos atrás até hoje, de 1900 até hoje. Então, assim, o que aconteceu com o trabalho, o que aconteceu com o meio ambiente, o que aconteceu com a cultura, beleza? E quanto mais, aí agora eu vou ler o que está escrito em vermelho aqui no quadro. Quanto mais relações você conseguir entender, melhor. Beleza? Se puder, leia sobre cada um dos acontecimentos históricos. Então é lá no livro de história mesmo. Leia o livro de história inteiro. Eu, Andressa e o Daniel, a gente teve que fazer diversas disciplinas de história para ter um curso de ciências sociais. Então é muito difícil entender o conteúdo de ciências sociais sem entender história. Beleza? Próximo quadro. Segundo passo. Já entendeu o que é contemporâneo? Então vamos lá para as 3 principais características da contemporaneidade. O principal deles, o capitalismo. Olha lá, ó. Esquematizar. Quem aí sabe o que é esquematizar? É fazer resumo sem fazer texto. É usar frase, usar palavra, usar imagem, usar desenho, usar o que tiver ao seu alcance para você construir um mapa que seja visualmente acessível para você. Então, olha lá, esquematizar as principais referências que você encontrar sobre o conceito de capitalismo.
Vai lá numa folha branca, bota a palavra capitalismo no meio, e tudo que você encontrar sobre isso na internet, no livro, na televisão, com seus pais, com a comunidade, coloca nessa folha, tá bom? Tem no livro didático, tem na internet, principalmente no Google, e tente esquematizar um mapa mental ou então um mapa conceitual. Eu tentei nesse slide colocar vocês para fazerem diversos tipos de atividade, que eu acho que quanto mais atividades a gente faz e com maior tipo de linguagem, melhor para a gente aprender. Então, quem tem o costume de fazer só texto, procure fazer também desenho, procure fazer esquema de ideias. Quem tem o costume de só fazer esquema de ideias ao estudar, procure fazer textos, procure elaborar parágrafos e assim por diante. Beleza? É bom colocar nesse esquema uma linha do tempo. Então, como o capitalismo tem várias fases e é um processo histórico, é legal vocês colocarem uma linha do tempo. Então, coloca a primeira referência que você encontrar do capitalismo na data. Sei lá, 1800. Eu achei uma referência lá ao capitalismo em 1800, dizia lá dos cercamentos, dizia da acumulação primitiva do capital. Então, você já pode colocar isso aí. Aí, eu fui lá para 1900, já tinha uma outra fase do capitalismo. O capitalismo já tinha se desenvolvido, ele já tinha uma feição um pouco mais global, um pouco mais parecida com essa que a gente conhece hoje. Vai lá para 2000, o que aconteceu em 2000? Sei lá, faz uma linha do tempo. Nessa linha do tempo, você pode colocar os principais conceitos. Cada autor de sociologia apresenta um conceito relevante para a gente entender o capitalismo. Também acho que não vai dar tempo de eu falar sobre todos, mas quando você estiver estudando lá no Google, você pode fazer assim, por exemplo, colocar lá a palavra capitalismo e Durkheim. Aí você vai ver o que o Durkheim falou sobre o capitalismo. Ou assim, o que é meio suspeito, né? Se você não lê o livro dele, você nunca vai saber o que ele falou de fato. Mas você vai ver o que as outras pessoas costumam dizer que ele disse. Não sei se esse é o melhor caminho, mas às vezes é um caminho possível. Se eu estivesse estudando só para o vestibular e eu só precisasse reconhecer o Durkheim e o que ele falou do capitalismo, eu ia lá de boa, eu faria uma leitura de alguns resumos, eu acho que já está de bom tamanho. O que não pode é passar em branco, passar do ensino médio, sem entender o tanto que foi importante o que esses caras aí disseram sobre o capitalismo. Então, por exemplo, o Durkheim, ele disse que o capitalismo ajudou muito não, tem uma relação muito intensa com a questão da divisão do trabalho. E a divisão do trabalho tem uma questão muito intensa com a sociedade. Então, olha só, ele dizia para a gente que a sociedade dele tinha a ver com a forma como eles trabalhavam, tá bom? E a forma como eles trabalhavam era o início não, era uma fase bem importante disso que a gente chama hoje de capitalismo, beleza? Então, acho que todos os três falaram exaustivamente sobre o tema, beleza? E aí vocês vão achar um monte de referência na internet, vocês podem partir dessa referência mais simples que eu coloquei aí, que é o capitalismo na Wikipédia. Olha lá, o capitalismo é um sistema econômico baseado na propriedade privada e sua operação com fins lucrativos. Eu acho que essas frases que estão na Wikipédia foram tiradas da interpretação dos textos do Durkheim, do Weber e do Marx. Beleza? Foram pessoas que sintetizaram mais ou menos o que esses autores disseram e colocaram aqui na Wikipédia de maneira mais simples. E aí agora eu vou ler o que está escrito aqui de vermelho. Acredite, faça um esquema. Que como são palavras muito novas, todas as palavras vão causar uma certa confusão, uma certa sensação de que vocês estão perdidos porque é muita coisa, faça um esquema, enumere, crie uma linha de raciocínio, beleza? Faça resumo, fichamento, mapa mental, esquema de ideias, qualquer um desses está valendo, mas não deixe de fazer. Beleza? E antes de mais nada, é preciso compreender que o capitalismo é um fato histórico, que se materializou das mais diversas formas em nossa realidade. Então, acho que quem estuda o capitalismo ganha porque ele é estudado em todas as áreas do conhecimento. É impossível você se tornar um profissional hoje em dia sem você lidar, esbarrar, compreender, atuar dentro desse sistema que a gente chama de capitalismo. Beleza? E por último, aí o terceiro passo, estudando sobre globalização. A globalização também é uma das questões aí muito relevantes para vocês conseguirem entender o que é o capitalismo. E eu queria falar sobre esse tema com vocês para a gente falar um pouquinho sobre esse cara que está aqui, ó, no cantinho direito aí do slide, né, atrás dessa frase que é dele. A globalização atinge ao mundo, mas não a todos os lugares. O nome desse cara é Milton Santos,
é um dos mais importantes cientistas brasileiros, professor, deu aula em 5 continentes do mundo, doutor honoris causa em muitas faculdades ao redor do mundo, tem um trabalho reconhecido, e o trabalho dele é muito reconhecido em torno desse conceito de globalização. Beleza? Então, olha aqui, ó. Eu coloquei para vocês aqui do lado que, a respeito da globalização, vocês podem conhecer o Milton Santos, seria maravilhoso conhecê-lo, uma honra para qualquer brasileiro, beleza? Mas eu também pedi para vocês tentarem identificar e demonstrar as principais características da globalização. Então, como é que a gente faz isso? A globalização, segundo o Milton Santos lá, ela tem basicamente três dimensões. Uma política, uma econômica e uma cultural. Então, como que eu entendo o que é a globalização enquanto um fenômeno político? Você pode, por exemplo, tem muitas coisas para entender, mas, por exemplo, buscar compreender a relação entre os diferentes países do mundo. Então, como é que eles se relacionam? Quem trabalha para quem? Quem normalmente sai ganhando numa disputa ou numa negociação? Quem normalmente desempenha as principais tarefas, as mais bem remuneradas, as mais científicas, as mais tecnológicas, as mais limpas? E quais são os países do mundo que desempenham as atividades mais menos sustentáveis, mais poluentes, mais desiguais, mais injustas? Como a gente está falando de trabalho, né? Só um exemplo que o Milton Santos deu em 1980. Antes de eu nascer, o Milton Santos já estava falando sobre isso. Ele dizia o seguinte: para construir um Boeing, existem 200 países do mundo que estão relacionados. Só que o Brasil produz o minério de ferro, que é uma das partes mais baratas do Boeing, e que geram menos emprego e que são são menos bem remuneradas. Se a gente pode dizer bem remunerada, né? Na verdade, não é bem remunerado. Enquanto na Noruega e em outros países europeus, que a gente chama de países desenvolvidos, também se produz o Boeing, é um desses 200 países, só que a população deles desempenham normalmente as tarefas menos poluentes, menos injustas, mais bem remuneradas e mais tecnológicas. Então, o Milton Santos definiu isso em 1980. Beleza? Outra coisa, a globalização também é um fenômeno econômico. Então, ela mexe com dinheiro, né? Ela mexe com mercado, ela mexe com indústria e a relação entre os diferentes mercados e trabalhadores. Então, um trabalhador, como eu acabei de dizer, ele é um trabalhador brasileiro, está aqui envolvido na indústria do minério de ferro, mas na indústria não, né? Na extração do minério de ferro, mas também o trabalho dele está intimamente relacionado ao trabalho de um norueguês que ganha super bem e que produz softwares ou que mexe com placa-mãe de computador. Beleza? E, por último, a globalização como um fenômeno cultural. Então, nós temos um intercâmbio intenso de diferentes culturas, línguas, visões de mundo. Então, a gente está aqui no Brasil, mas eu sei que tem gente aqui nessa sala, como a minha filha, que gosta de anime, que gosta de mangá, tem gente aqui que gosta de K-pop, eu sei que tem gente que joga jogo Fortnite ou PUBG com um brother que mora em outro país e que nem fala a sua língua. Então, assim, nós temos esses três esses três desdobramentos da globalização na nossa realidade cotidiana, e a nossa contemporaneidade é infinitamente impactada por isso. Beleza? Então, eu deixei para vocês esse terceiro passo, que é para entender a globalização. Esse material todo vai estar disponível lá na plataforma, beleza? Do Google Classroom. O que eu espero de vocês é que vocês leiam, que vocês aproveitem, que vocês apliquem todos os links que eu coloquei no material, porque em cada slide eu coloquei pelo menos um link. Então, como esse slide tem 8 páginas, esse slide levaria vocês a pelo menos mais 8 materiais. Aí você pode pensar: professor, eu não quero ser sociólogo, né? Eu só quero passar no ensino médio. Então, cada um use como puder, o quanto quiser. E se quiser mais, nos procure, a gente vai ter maior prazer em ajudá-los, beleza? É um tema bastante difícil, porque envolve muitas áreas do conhecimento, mas também é muito fácil, porque vocês têm material de sobra para estudar, que é o cotidiano de vocês.
no cotidiano, vai apresentar as referências. A gente pensa, oferecendo essas aulas de sociologia, que a gente pode, com a sociologia, com a ciência, a visão científica, ajudar vocês a entender a realidade de vocês. Foi isso que a gente começou e tentou fazer desde o início do ano. Quando a gente trouxe para cá o Covid, o SUS e o tema da saúde mental, depois a gente trouxe o tema do conhecimento, do trabalho e da cultura. Todos esses temas foram pensados para que vocês pudessem ter a sociologia para ajudar vocês a entender melhor a realidade de vocês. E a nossa realidade é a própria contemporaneidade. Tá bom? Então, assim, com esse material aí, eu sinto assim que a gente, pelo menos, passou por tudo que eu acho que seria importante eu ensinar para vocês durante um semestre de sociologia. Mas é lógico, gente, que, como a professora Andressa sempre falou, a gente só aprende para poder aprender mais. E é aprendendo que a gente quer aprender mais, que a gente percebe o tanto que a gente não sabe. A gente sempre parece que, ao aprender, muda de zona, a gente sai de uma zona que a gente estava, vai para uma próxima, e essa próxima zona deixa a gente cheio, sedento aí para aprender, para compreender, e também para perceber que a gente não sabe. Então, eu acho que esse material aqui dá para ser usado durante uma semana, ou durante um mês, ou durante um ano, ou durante uma vida. Porque eu confesso para vocês que eu ainda estou nesse processo. Eu ainda estou usando esse material, não esse propriamente que eu preparei para vocês, mas eu ainda estou seguindo esses passos desse material até hoje, para tentar compreender melhor a contemporaneidade, para tentar compreender melhor a modernidade, para tentar compreender melhor como que se dá a passagem de um para o outro, como que se dá as nomenclaturas, como que os termos surgem desses diálogos, como é que a gente se apropria da importância desses fenômenos na realidade.